O Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 25 mil mortes causadas pelo coronavírus. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas aponta que a proporção de mortes de idosos com 80 anos ou mais caiu pela metade no Brasil com o avanço da vacinação. Nós fizemos um cálculo, se continuassem morrendo 30% das mortes entre idosos, sem a vacina, teriam morrido cerca de 14 mil pessoas a mais. O estado recebe novo lote com quase 23 mil doses da Coronavac, mas ainda faltam quase 500 mil de imunizantes para completar a vacinação de quem recebeu a primeira dose. Com a pandemia, muitos negócios fecharam e isso impactou nos contratos de aluguéis comerciais em Porto Alegre. Uma sala como essa aqui na Cidade Baixa não ficaria mais de 2 meses vazia. Mas existem imóveis aqui no bairro que já estão desocupados há 4 meses. Para quem está procurando um espaço, este pode ser um bom momento para negociar. E a semifinal do Gauchão começa neste domingo e com duelo entre capital e interior. É agora no RBS Notícias. Hoje, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 25 mil mortes por Covid-19. Em tempos de perdas e muitas histórias tristes, um estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, traz esperança e mostra que a Coronavac já salvou pelo menos 14 mil pessoas da Covid. Boa noite. A Justiça decidiu hoje sobre o pedido feito na semana passada pelo Ministério Público de Santa Catarina e da Defensoria Pública por medidas mais restritivas de 14 dias por conta da Covid-19. E pela decisão, o governo do estado deve cumprir o que o Centro de Operações de Emergência e Saúde entende que é efetivo no combate à pandemia. Olá, boa noite para você. O Boa Noite Paraná dessa sexta-feira começa com a informação de que, em meio ao pior mês de março da história, o Paraná vai amenizar as regras de combate ao coronavírus. A partir de quarta-feira da semana que vem, sai o lockdown e entram regras que permitem, por exemplo, a volta do comércio, de academias e de escolas. Mas tudo com regras. As aulas presenciais foram retomadas em 4.500 escolas da rede estadual. Apenas 35% dos alunos matriculados podem comparecer, inclusive nas cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo. O governo disse que a greve dos professores não atrapalhou a volta às aulas. Idosos com mais de 90 anos enfrentam filas para tomar vacina sem sair do carro. O movimento foi grande nos 5 pontos de vacinação no sistema drive-thru, mas diminuiu nos postos de saúde. Especialistas alertam sobre o que pode e o que deve ser feito por quem já foi vacinado. Mantenha um distanciamento seguro, físico, mantenha o uso de máscara. O que vai reduzir é aquele estresse absurdo. Médicos residentes denunciam falta de remédios e materiais no Hospital São Paulo. E no futebol, o Palmeiras vai disputar com o Al-Ahly, do Egito, o 3º lugar no Mundial de Clubes. E agora, no SPTV. Boa noite, agora são 7h12. Cerca de 4.500 escolas estaduais voltaram a receber alunos presencialmente hoje, com limite de 35% dos estudantes. Depois de quase um ano sem aulas presenciais, professores, pais e alunos compartilharam expectativas e preocupações com as medidas de prevenção. Caso Nathalie, a justiça decreta a prisão de 4 suspeitos pelo desaparecimento da transexual. Comoção em Poá. Foram enterrados hoje os corpos dos 3 irmãos que morreram no incêndio.
cobrança retroativa. Os planos de saúde estão cobrando o reajuste que foi suspenso em 2020 por causa da pandemia. O Diário TV já está no ar. Olá, boa noite. A Justiça decretou a prisão temporária de uma mulher e 3 homens pela suposta participação no cárcere, sequestro e desaparecimento da jovem Nathalie Lille em dezembro do ano passado. Boa noite. Uma mulher vítima de Covid foi enterrada no lugar de outra pessoa. A família dela descobriu o erro porque o corpo que foi liberado era de um homem. A partir de hoje, a Prefeitura de Santos autorizou o comércio a funcionar 12 horas por dia. Depois de 3 meses internado por causa da Covid, o padre Cláudio, da Igreja Coração de Maria, deixou o hospital. A travessia de balsas entre Barra do Ribeiro e Iguape está parada por causa de obras emergenciais. O JT2 desta quinta-feira está começando. A dor de perder um pai, uma irmã por causa da Covid-19 e descobrir que antes do sepultamento, o corpo da pessoa querida foi trocado. Isso aconteceu hoje em Santos. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Jornal Vanguarda. Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 5 de abril, dia de estreia no Jornal Vanguarda. Esse é o nosso novo estúdio, nossa casa nova. Confira os destaques no Jornal Vanguarda de hoje. Depois da Ford, agora é a vez da LG. A empresa vai encerrar a produção de celulares no mundo e a medida causa impactos na unidade de Taubaté e em fornecedoras da região. Eles também querem proteção. Guardas, policiais, bombeiros e agentes de segurança começam a receber doses da vacina contra a Covid-19. Agulha e linha para desenhar o futuro. Moradores de Taubaté encontram na costura uma forma de encarar os prejuízos da pandemia e veem nela mais que uma fonte de renda. Agora, no Jornal Vanguarda. Mais uma notícia preocupante para a economia de Taubaté e de toda a região. A LG anunciou que vai abandonar o mercado de celulares. Comércio não essencial. Campinas teve reforço no transporte público e ao vivo a gente mostra como está o movimento na volta para casa. Reabertura complicada. Lojistas da região metropolitana de Campinas voltam a atender clientes, mas sem previsão de investimentos e com o caixa ainda abalado pela pandemia. Mais um bingo clandestino é fechado aqui em Campinas. Esse é o terceiro em menos de 10 dias. Dessa vez, 18 pessoas estavam no local. Assalto à agência dos Correios na cidade de Morungaba mobiliza a ação de busca por 2 criminosos que estão foragidos. A Polícia Militar ainda contou com o apoio do helicóptero Águia. Pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta visita hoje o Bragantino em busca da segunda vitória seguida nessa retomada do Paulistão. Os detalhes você confere ao vivo no EPTV2, que está começando agora. Olá, boa noite, 7h08 agora, bom início de semana para você. A gente já começa o jornal te convidando a participar do EPTV2. Use a hashtag EPTV2 no Twitter, comente os assuntos de hoje, participe, a gente vai trazer a sua participação aqui ao vivo, tá bom? Olá, boa noite. Tem menos famílias endividadas. Confederação Nacional do Comércio aponta: novembro foi o terceiro mês seguido com queda de inadimplentes. Nada de fazer mais dívidas. A tão esperada vacina está chegando. Governo divulga calendário de imunização no estado. Aumento do etanol passa dos 11% em Rio Claro. Está muito alto, subiu bastante. Brotas está em segundo lugar na lista de destinos mais procurados pelos turistas no estado de São Paulo. Agora, no EPTV2. O endividamento das famílias brasileiras caiu em novembro. Foi o terceiro mês consecutivo de queda.
e o número voltou ao nível pré-pandemia. O auxílio... Boa noite. O Ministério Público vai investigar falta de vacinas para idosos em Brodowski. Tem gente que tinha direito de receber a dose, mas estava doente no dia e agora ficou sem. Atrás de imunidade, procura por vitaminas aumenta nas farmácias. Produtores da região de Franca cobram dívida de laticínio. Enquanto pandemia diz não, noivos esperam data para marcar casamento e poder receber convidados. Ribeirão Preto registrou hoje mais 382 casos e 16 novas mortes por Covid-19. A cidade chegou agora a 1.621 mortes e são 64.308 casos da doença. Olá, 7h10. O Tem Notícias desta segunda-feira começa agora e mostra que prefeitos da região metropolitana fizeram uma reunião hoje com o governo do estado para discutir a regressão para a fase vermelha do Plano São Paulo. Daniela Golfieri. Foi uma oportunidade para os prefeitos falarem da situação de cada município e foi pedida a ampliação da quantidade de leitos para tratar os pacientes com a Covid-19. A Prefeitura de Sorocaba recomendou que o comércio siga as regras da fase vermelha. Enquanto não é feita uma nova classificação, o pedido é para que os serviços que não são essenciais funcionem por delivery. E teve município que preferiu manter o comércio aberto. Cidades da região como Araçariguama e Piedade decidiram manter as lojas funcionando e as prefeituras criaram decretos municipais restringindo horários e funcionamento aos finais de semana. A Prefeitura de Araçariguama publicou as próprias regras que permitem o funcionamento das lojas até às 8 horas da noite e até às 9 às sextas e sábados. A região de Jundiaí na fase laranja do Plano São Paulo. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento das atividades na fase um pouco mais restritiva. A vacinação na região, Fernanda Elnor. Mais de 60% das doses recebidas aqui em Jundiaí já foram aplicadas em profissionais da cidade. Expectativa da chegada de mais vacina na região de Sorocaba, Daniele Borba. Uma remessa da vacina da Fiocruz será enviada ao Departamento Regional de Saúde de Sorocaba. Serão mais de 20 mil doses e já eu trago os detalhes. Fique com a gente, o Tem Notícias já está no ar. Muito boa noite, eu sou a Andréa Beron e depois de um período de licença maternidade, estou de volta com vocês aqui no Tem Notícias. Prefeitos da região metropolitana de Sorocaba se reuniram hoje pela internet com a... Olá para você, agora são 7h08, virando para 9 agora. Prefeitos da região estão se antecipando ao decreto do governo do estado, que vai deixar nosso estado na fase vermelha. Em algumas cidades, as novas medidas já estão valendo e com restrições ainda maiores em relação ao Plano São Paulo. São cidades que estão com hospitais lotados e não param de registrar novos casos e mortes. A gente detalha também a velocidade impressionante da pandemia em Avaré e Itapeva. E hoje, mais 7 pessoas perderam a batalha para a Covid em 5 cidades da nossa região. A gente fala também do início do pagamento do IPTU. Em Itapetininga, quem quer desconto só tem mais uma semana de prazo, viu? Vamos ver imagens ao vivo aqui de Itapê. Agora faz 21 graus na cidade. Hoje é quinta-feira, 4 de março, e o Tem Notícias está começando. Boa noite para você.
A reclassificação do Plano São Paulo, que deixa todo o estado na fase vermelha, começa a valer no sábado. Tem notícias no ar com imagens ao vivo do viaduto da 13 de maio no centro de Bauru. Depois de um ano interditado, foi liberado agora há pouco o acesso à Avenida Nuno de Assis. Os detalhes dessa mudança tão importante no trânsito, a gente te conta daqui a pouco. E você vai ver também que Marília está de volta à fase amarela do Plano São Paulo. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Dória. É uma tendência de melhora dos indicadores que temos observado no estado como um todo. O policial que se envolveu em uma polêmica com a comandante da PM e uma vereadora de Marília recebeu uma homenagem em São Paulo. Ele foi o melhor aluno do curso sobre trânsito urbano. E como vão ficar as relações de consumo depois da pandemia? As formas de comprar e vender já mudaram bastante. A gente pensar numa retomada da economia de forma sustentável. E tem ainda as atualizações da Covid-19 aqui no Centro-Oeste Paulista. O Tem Notícias já está no ar. Olá, boa noite. Começamos com as informações da flexibilização da economia. Quase todo o estado está na fase amarela do Plano São Paulo. 7h10, Tem Notícias no ar, ao vivo para todo o Noroeste Paulista, mostrando aí talvez a imagem mais importante, algumas das imagens mais importantes dessa segunda-feira, que começou a vacinação de idosos na maior parte do Noroeste Paulista. Olha só. Que legal, o pessoal com mais de 90 anos começou a receber a primeira dose da vacina. Imagina a felicidade desse pessoal. Tô felicíssima, gente. Tô felicíssima. Nossa, você sabe por quê? Na minha casa vem muita gente. Apesar dela não sair, vem gente de fora. São 12 meses eu segurando ele dentro de casa. Põe a máscara, passa álcool. Mas eu não vejo o Covid. Eu falei, se você vê, você tá morto. Mas daqui uns dias vai estar tudo bem para todos eles. Que bom isso, gente. Em Araçatuba também estão sendo vacinados os idosos e em horário especial. O Rafael Norato que vai falar sobre isso pra gente, né, Rafael? Lúcio, aqui em Araçatuba a vacinação segue até na sexta-feira, sempre começando às 4 horas da tarde nas unidades de saúde. Esse horário foi escolhido não por acaso, mas porque todas as unidades têm um movimento mais tranquilo depois desse horário, viu? Daqui a pouco eu volto, conto como foi esse primeiro dia de vacinação aqui em Araçatuba e também em São José do Rio Preto. Com certeza, nesse horário aí evita qualquer tipo de aglomeração mesmo. Obrigado, daqui a pouco você está de volta com todos os detalhes pra gente, então. O pessoal de Olímpia, dos parques, poderia até ter reaberto neste fim de semana, mas eles preferiram hoje, depois que a região de Barretos, onde está inserida Olímpia, avançou para a fase laranja do Plano São Paulo. E a gente vai mostrar como é que foi esse retorno dos parques. E também uma imagem que chamou bastante atenção, olha só, um menino foi atropelado por esse carro que acabou perdendo o controle. Isso aconteceu lá em Votuporanga. Olha a imagem disso. Mas a gente vai contar com detalhes essa e outras histórias de notícias importantes e interessantes desse início de semana. Não Tem Notícias que está começando agora. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela sua audiência também. A segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, vai ficar marcada em todo o estado de São Paulo pelo início da vacinação contra a Covid para a população comum, que não é da área de saúde. O Ministério Público fez uma operação para prender chefes de uma quadrilha que age dentro e fora de presídios do estado. As investigações apontam que eles movimentavam mais de 100 milhões de reais por ano e de um dos planos era matar um promotor aqui da região. E o calor de quase 40 graus no oeste paulista, em pleno inverno, está ajudando a movimentar alguns setores. Aqui em Presidente Prudente, quem trabalha com sorvete e açaí está conseguindo trazer o público de volta, mesmo com a pandemia.
O FN2 traz ainda as últimas atualizações sobre a Covid-19 no Oeste Paulista. Em Presidente Epitácio houve mais uma morte. E hoje, Presidente Prudente completa 103 anos. O FN2 te convida para um passeio pelos distritos da cidade, locais que retratam a expansão do município e que reúnem moradores que carregam muitas histórias. O Marcelo Pereira nos guia por essa visita. 7h10, o FN2 está só começando. Olá, uma boa noite para você. O Ministério Público de São Paulo fez uma operação para prender os chefes da facção paulista que agem em vários estados. De acordo... Cheguei aqui às 2 horas da tarde. Desde 1h da manhã, foi todo mundo de perna inchada, não consegue. Eu vou ficar a noite toda, se Deus quiser, para ver se eu consigo. Moradores de Belford Roxo ficam 18 horas numa fila pela vacina. É o desrespeito de prefeitos com aqueles que votaram neles. Já vim, mas não consigo nada, assim. O governo do estado tenta comprar 5 milhões de doses da vacina russa Sputnik. Sabe o hospital de campanha do Maracanã, que já não atende ninguém há 6 meses? Ainda tem serviço de lavanderia, tenda, segurança e até raio-x. Pelo menos é o que mostram as contas que o governo do estado recebe e que continua pagando. Depois das denúncias do RJ2, a Secretaria de Saúde resolve desclassificar a empresa que fraudou documentos para ganhar uma licitação para o SAMU. As cartas de amor da síndica que mandou o amante matar um desafeto. Ele descobriu que a síndica estava fraudando contratos e desviando dinheiro das contas do condomínio. E a chuva na Baixada. Foi o raio que bateu aqui agora. Terça-feira, 16 de março. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Enquanto o estado aguarda a chegada de vacinas, a Covid avança, causando mortes e muita dor para as famílias. Boa noite. Um problema ainda sem solução em Volta Redonda. Mesmo com o decreto proibindo os ônibus de circularem com passageiros em pé, os veículos continuam lotados na cidade. Um risco para a saúde porque os dados são preocupantes. O número de mortes por Covid-19 divulgadas nas últimas 24 horas na região foi o maior do mês de março até agora. A boa notícia é que a vacinação continua por todo o sul do estado. Tem novidades em Resende, Vassouras e Rio Claro. Tem novas faixas etárias para vacinação a partir de amanhã em Quatis e Pinheiral. Foi preso em Miguel Pereira um homem acusado de matar a esposa em Pati do Alferes. Hoje é o Dia Mundial da Água, uma data para incentivar o debate sobre a preservação dos recursos hídricos. Sem preguiça para dar uma caminhada. Olha só, quem foi flagrada andando devagarzinho na RJ 155 em Angra dos Reis. E o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma aposta para ajudar na conquista dessas pessoas é educação inclusiva. O RJ2 está entrando no ar na sua TV e também ao vivo no g1.com.br/TV Rio Sul. Os ônibus que circulam em Volta Redonda, eles só podem rodar com passageiros sentados. Isso está valendo desde o último dia 7, quando foi publicado um novo decreto com regras mais rígidas. Caso de sorte. Bebê recém-nascido é encontrado em caixa de papelão em Campos. Polícia investiga o caso. Março sufocante. Campos registra mais de 2.600 casos de Covid-19. Especialistas apontam para o risco da falta de medicamentos para intubações. Solidariedade. Doações de sangue podem salvar pacientes internados na pandemia, mas volume de doações diminui. Saiba como fazer a sua parte agora no RJ2.
Olá, boa noite para você que está nos acompanhando. A RJ2 está no ar com as principais informações do norte do estado. Seja bem-vindo, siga com a gente e muito obrigado pela sua companhia. Olha, vamos começar a edição do RJ2 de hoje falando sobre o caso de um bebê recém-nascido. A pandemia em Nova Friburgo ainda continua crítica. Os 16 primeiros dias de abril registraram em média 5 mortes por dia. A ocupação dos leitos ainda é preocupação. Logo lá na primeira semana de bandeira roxa, após negociar com empresários, a prefeitura anunciou um rodízio de CNPJ. Especialistas ouvidos pelo RJ2 criticam essa decisão e dizem que o momento exige medidas ainda mais restritivas. Os cuidados com a saúde. Cabofrienses em busca de imunidade fazem exercícios físicos e investem na alimentação saudável. Teve o início da pandemia, onde estava aquela instabilidade, então todo mundo estava comendo muito mais carboidrato. Aí depois de junho e julho, que todo mundo viu que era algo permanente, vamos dizer assim, né? É uma nova vida, um novo normal. As pessoas começaram a melhorar essa alimentação, vindo, Carol, eu preciso melhorar. A gravidez na pandemia. Futuras mamães não fazem parte do grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização. Em Petrópolis, 28 gestantes ficaram internadas, uma morreu. E uma mãe que venceu o coronavírus relata o sofrimento de enfrentar o vírus durante a gravidez. A médica falou que quando me viu eu estava muito ofegante, mesmo no oxigênio. E dali eles decidiram que tinha que ser feito o parto e já sabiam que eu ia ter que ser entubada. Hoje é segunda-feira, 19 de abril. Vamos juntos. O RJ2 começou. Olá, uma ótima noite para todos nós. Vamos juntos a partir de agora em mais uma semana. Boa segunda-feira, que seja uma semana só de notícias boas, muito melhores do que a semana passada. Prefeitura de Betim suspende vacinação em postos da cidade por falta de doses. A população não sabe quanto que é que vai ter a segunda dose. Nexaí, o estoque acabou no fim da manhã. A gerência informou que ligou à central da prefeitura pedindo novas doses de Coronavac, mas recebeu a resposta de que não tinha mais vacina e de que não havia previsão de chegada. O estado recebe o terceiro maior carregamento de vacinas até agora. A expectativa é pela ampliação do público imunizado. Promotores que investigam a morte de Lorenza de Pinho se reúnem para concluir os trabalhos. E a história do casal que só conheceu a filha recém-nascida depois de mais de um mês. Os três tiveram Covid e ficaram internados. Essa foi a maior emoção da minha vida. Quinta-feira, 29 de abril. O MG2 está começando agora. Olá, boa noite. A falta da vacina Coronavac impediu a aplicação da segunda dose em Betim. Muita gente que estava com a data marcada para completar a imunização hoje voltou para casa frustrado. Vamos chamar então. Olá, muito boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao nosso MG2, muito bom estar de volta com você aqui na tela da TV Integração. Uma quadrilha de São Paulo especializada em roubo de caminhões foi presa hoje no Triângulo Mineiro. Quem conta pra gente essa história e acompanhou todos os detalhes desta prisão, ao vivo, agora a Michele Ferreira. Boa noite, Michele. Juiz de Fora deixa programa estadual Minas Consciente. Regras sanitárias de combate ao novo coronavírus passarão a ser definidas pela Prefeitura. O Ministério Público cobra explicações sobre a vacinação contra a Covid-19 na região. Promotoria pede punição por desrespeito à prioridade de vacinação. Depois de 9 parcelas, chega ao fim o pagamento do auxílio emergencial. Os detalhes agora no MG2. Boa noite.
Juiz de Fora vai deixar o programa Minas Consciente do governo do estado. O anúncio foi feito hoje pela prefeita Margarida Salomão, do PT, e vale a partir de amanhã. O MG2 começa a semana destacando o drama da família de uma valadarense que foi assassinada pelo marido nos Estados Unidos. A avó quer ir até lá conhecer os 2 netos menores de idade. A Natália morava há 15 anos nos Estados Unidos. Em conversa com uma família, ela sempre relembrava dos momentos do tempo em que viveu no Brasil. A saudade era tanta que neste ano ela estava combinando com a mãe de levá-la até os Estados Unidos. Infelizmente não deu tempo. Polícia prende idoso que iria vender drogas para um adolescente. A mãe do rapaz que fez a denúncia para a PM. Dados do CAGED mostram mais contratações do que demissões no leste do estado. A área da construção civil foi a que mais registrou abertura de novas vagas de trabalho nas regiões leste e nordeste de Minas Gerais. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de junho. Segunda-feira, 12 de agosto, o MG2 já está no ar. Boa noite para você. Um incêndio na vegetação de um lote vago assustou moradores do bairro Belvedere, em Governador Valadares. Nas imagens é possível ver as chamas e elas estavam altas, viu? O possível adeus à linha férrea. Prefeitura de Montes Claros pede à ANTT retirada dos trilhos que passam na área urbana. As informações sobre mais uma fase de vacinação contra a Covid em idosos na cidade. Público-alvo vai ser ampliado a partir de amanhã. Petrobras anuncia novo reajuste nos combustíveis. Desde o início do ano passado, a gasolina ficou mais de 20% mais cara. E você vai ver que o anúncio sobre o retorno às aulas presenciais em Montes Claros já fez o movimento nas papelarias aumentar. Na semana passada, a gente teve um aumento em torno de 60% em relação às semanas anteriores. Terça-feira, 8 de fevereiro. O MG2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o nosso MG2. Agora são 7h12. Vamos juntos com as notícias da nossa região. Depois de quase 100 anos de implantação em Montes Claros, a linha férrea que passa dentro da cidade pode mudar de lugar. É que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai fazer a renovação da concessão de uso. A perder de vista. As vistorias veiculares no Detran de Varginha são agendadas com prazo de até 50 dias. A demora para fazer as transferências já causa prejuízos a quem trabalha com compra e venda de veículos. Falta de respeito, falta de consideração. Um absurdo. A Polícia Civil identificou mais um suspeito da morte de Eric Custódio Luiz, de 20 anos, assassinado nesse final de semana em Maria da Fé. O jovem se despediu da mãe dizendo que iria para a casa de um tio. Eu quero que a justiça seja feita, porque não vai trazer meu filho de volta. Nada que fizer vai trazer. Voltou a chover granizo hoje na região. Dessa vez, as pedras de gelo caíram em Passa Quatro e Pedralva. Os eventos em salões de festas estão liberados para voltar a funcionar em Passos. As escolas de educação infantil particulares também foram autorizadas a retomar parte das atividades. Essas flexibilizações começaram a valer hoje, terça-feira, 3 de novembro. O IPTV2 está no ar. Boa noite. A insatisfação entre as pessoas que precisam do serviço de transferência de propriedade veicular na delegacia de Varginha é geral. O serviço só funciona por agendamento, o que pode levar até 50 dias. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h10. Seja bem-vindo ao S2 dessa terça-feira, dia 3 de abril, que está começando e traz em destaque. Rodoviários fazem protesto surpresa e deixam a população sem ônibus logo cedo. Eles querem ser vacinados contra a Covid-19. Os ônibus só voltaram a circular às 9 da manhã e o resultado aí, ônibus lotados.
E o Espírito Santo registra 94 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. E a falta de kits para entubar pacientes preocupa médicos no interior do estado. Veja também, a polícia prende 6 pessoas e encontra drogas escondidas até na fralda de uma criança e também colete das Forças Armadas. Bombeiros continuam as buscas por um atleta que desapareceu quando mergulhava numa cachoeira no sul do estado. Tudo isso e muito mais agora no seu ES2. A terça-feira amanheceu sem os ônibus do Transcol nas ruas da Grande Vitória. Depois de 2 semanas só levando trabalhadores da saúde, hoje era o dia dos motoristas atenderem toda a população. Mas o Sindicato dos Rodoviários impediu a saída dos ônibus. 15 dias depois do começo das novas medidas restritivas, casos ativos da Covid estão em estabilidade, mas a ocupação de UTIs não para de crescer. O que eu posso garantir para a população baiana é que, se continuarem as medidas e a população cumprir com as medidas, porque esse é um problema em tudo que é lugar, os números da Bahia vão começar a baixar a partir da semana que vem. Com taxa de ocupação dos leitos de UTI acima dos 90%, Ilhéus e Itabuna contrariam determinação do governo e reabre o comércio neste sábado. Em Vitória da Conquista, um grupo se reuniu em frente à prefeitura para rezar pela recuperação do prefeito Ezen Guzmão, internado em estado grave por causa da Covid no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Idosos de 76 anos vão aos postos para se vacinar contra a Covid-19 em Salvador e saem comemorando. Glória a Deus! E no futebol, Vitória vence o Bahia no primeiro clássico do ano. Sábado, 13 de março, o BATV está começando. Olá, boa noite para você. O sábado de vacinação contra a Covid-19 foi tranquilo em Salvador. Hoje foram vacinados fisioterapeutas autônomos, idosos com mais de 76 anos que comemoraram esse momento. Boa noite, o BATV desta quinta-feira, 18 de fevereiro, começa agora e a gente abre esta edição com uma notícia preocupante. A ocupação dos leitos de UTI Covid na região sudoeste está chegando a 100%. No Hospital Geral de Vitória da Conquista e no Hospital das Clínicas já está no limite. No Hospital São Vicente, o percentual está em 90%. Esse é o reflexo do avanço da doença na região e da gravidade dos casos. Polícia encerra 2020 com 30 apreensões de cargas roubadas na Bahia. Calçados, medicamentos e eletrodomésticos estão os produtos mais apreendidos. Presidente do Comitê Científico do Consórcio Nordeste critica a intenção da compra de vacina indiana contra a Covid por clínicas particulares. Parece aí que você está tentando criar um sistema relativo que vai, para o qual uma pequena minoria de pessoas vai ter acesso. No futebol, o Fluminense começou o ano sem calendário e sem presidência. Mesmo assim, o Toro espera apresentar todo o time até a próxima segunda. É a partir de agora, aqui no BATV. Olá, boa noite. A polícia fechou 2020 com 30 apreensões de cargas roubadas na Bahia. Foram quase 12 milhões de reais em materiais apreendidos, praticamente o dobro do que foi recuperado em 2019. Olá, boa noite. Você vai ver no BATV de hoje que foi encontrado na região de Itajuípe o corpo do taxista Mintas Feitosa, que estava desaparecido desde segunda-feira. Um crime com indícios de crueldade. Estava amarrado, entendeu? Com uma espécie de um capuz feito com a própria roupa dele. Foi totalmente violento e bárbaro, né? Em Porto Seguro, a polícia investiga a morte de um comerciante por 3 homens que chegaram na distribuidora de bebidas dele usando máscaras e anunciando um assalto. E ainda o cronograma de vacinação contra a Covid-19 amanhã nas principais cidades da região. É a partir de agora no BATV.
Depois de 2 dias de buscas, foi encontrado na região de Itajuípe o corpo do taxista Amintas Feitosa. Vamos ao vivo ao DPT de Itabuna, onde está a repórter Isabela Freitas, que nos traz as últimas informações sobre esse caso. Isabela, a gente passou todos os últimos dias ali na fé, na esperança de que a gente chegaria a este momento, só que com uma boa notícia. Infelizmente, ela não chegou. Boa noite para você. Olá, boa noite para você. Agora 7h11. O SE2 de hoje vai exibir uma reportagem especial. Nós ouvimos mulheres que denunciam pastores de uma igreja evangélica de Aracaju de assédio sexual e condutas inapropriadas para líderes religiosos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Mas o nosso primeiro assunto é a situação dos hospitais sergipanos que enfrentam superlotação. Unidades hospitalares públicas e particulares de Sergipe estão com dificuldades para adquirir medicamentos essenciais. Estudante alagoano morre intoxicado por um vazamento de gás no apartamento em que morava na Argentina. Famílias que vivem em área de risco por causa da cheia em Flecheiras devem deixar suas casas por determinação judicial. Alagoas registra mais de 800 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. E mais, pesquisa do IBGE mostra que mais de 20% da população alagoana que foi infectada pelo coronavírus convive com idosos. E hoje, Dia Nacional do Cooperativismo, vamos conhecer 2 cooperativas que transformaram a vida de muita gente aqui em Alagoas. Com transmissão ao vivo também pelo G1 Alagoas, o L2 está no ar. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje falando que moradores da cidade de Flecheiras que tiveram suas casas atingidas pela última enchente ainda permanecem no local apesar do risco. A Defensoria Pública acompanha o caso. Olá, boa noite. No NE2 de hoje, o assassinato de uma mulher na saída de um restaurante na zona norte do Recife. Câmeras de segurança registraram o crime. As investigações da polícia sobre o caso de uma adolescente de 16 anos que denunciou ter sido estuprada por 8 homens. O governo do estado anuncia como será a vacinação de quem ainda não recebeu a segunda dose da Coronavac. E uma apresentação de música clássica em homenagem às vítimas da Covid. Uma mulher foi assassinada por 2 homens hoje à tarde, logo depois de sair de um restaurante na zona norte do Recife. Caruaru anuncia ampliação de idade da vacinação contra a Covid-19. Magno Endel. Aqui em Caruaru, aumentou a quantidade de pessoas que vão receber a vacina contra a Covid-19. Antes, era somente quem tinha de 63 anos acima. A partir de hoje, já é possível fazer o agendamento para vir para cá, para o centro de vacinação da Covid-19 ao lado do pátio de eventos, quem tem 62 anos ou mais. Então, 1 ano a menos no caso, né? Antes era 63 anos a mais, agora 62 anos a mais. Então, esse agendamento pode começar a ser feito e a gente vai destacar esse assunto. Vai também falar um pouco sobre a vacinação aqui em Caruaru nesse fim de semana e em outros municípios da nossa área de cobertura. Então, se você está em dúvida sobre se o município que você mora vai vacinar nesse fim de semana, a gente vai falar sobre alguns dos municípios aqui da região. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre isso. Então, nosso assunto vacinação daqui a pouquinho. Obrigado, Magno. Corpo de Nayara Mello, que morreu depois de cair em um buraco durante chuva, é enterrado em Garanhuns. Amigos e delegados realizam missa em memória do delegado Anderson Liberato. Ele morreu no último sábado, depois de ter sido atingido por 3 tiros. O monitor da violência aponta a quantidade de mortes de policiais em Pernambuco. Foram 14 ao longo de 2020.
Economia. A Grécia vive expectativa de geração de emprego em 2021 e já projeta novos empreendimentos no próximo ano. E tem a emoção de ter alta e vencer a pandemia. É possível se curar da Covid-19. Tudo isso agora no AB2. Olá, boa noite. Foi enterrado no final da tarde de hoje o corpo de Nayara Mello, de 23 anos, que morreu após cair em um buraco que foi aberto depois das fortes chuvas na cidade de Garanhuns. Olá, boa noite. A gente começa essa edição atualizando os casos de coronavírus aqui no estado. O número de mortes chegou a quase 700. Vamos conferir. Vacinação contra a Covid-19. Quem faz parte de grupos prioritários deve se cadastrar em um site disponibilizado pelo governo da Paraíba para entrar na fila. Nós vamos tirar dúvidas sobre esse cadastro ao vivo. Já tem data para os alunos da rede pública voltarem às escolas. E você vai ver também nessa edição. Dia de protestos em João Pessoa no setor de transportes. Motoboys, caminhoneiros, motoristas de ônibus e por aplicativo paralisaram as atividades até o início da tarde de hoje. Unidade Básica de Saúde foi interditada pelo CRM em João Pessoa. Mofo, esgoto exposto e outros problemas na estrutura motivaram a decisão do Conselho. Comemorações adaptadas em Guarabira. Padroeira da cidade está sendo homenageada com restrições, orações virtuais, sem a tradicional aglomeração de anos anteriores. Hoje é segunda-feira, 1º dia de fevereiro. O JPB2 começa agora. Olá, boa noite para você. A gente começa essa edição falando para você que o governo do estado divulgou hoje o plano para a retomada gradual das aulas presenciais. Isso significa que já tem data para os estudantes na Paraíba voltarem às salas de aula. Olá, boa noite. O RN2 de hoje já começa com imagens ao vivo da BR-101. Olha só aqui em cima do viaduto, né, que vai ali para o UFRN. Houve uma batida, né, um acidente envolvendo 2 veículos, segundo informações do Corpo de Bombeiros que está no local, inclusive com derramamento de óleo. Então você vê aí que essa pista aí do meio está totalmente interditada. Os carros que estão vindo no sentido Zona Sul para o centro da cidade estão tendo que aguardar. A pista foi interditada para que a remoção, né, dos carros seja feita e também se alguma vítima, se alguém ficou aí ferido, também que possa ser remanejado, né, retirado do local e socorrido. As informações primeiras do Corpo de Bombeiros falam sobre isso, 2 carros que bateram e tem derramamento na pista de óleo, né, de combustível. A gente volta com informações sobre esse acidente a qualquer momento. O RN2 começa agora. E a gente continua falando aí sobre acidente, né? Ontem a gente mostrou a derrubada, né? A virada de uma carreta aí, o motorista tentando evitar um acidente, teria puxado bruscamente o veículo, tombou no meio-fio. Olá, boa noite. Ceará recebe mais 170 mil doses contra a Covid-19. O novo lote de Coronavac e AstraZeneca chega num momento crucial. O estado atinge a marca de 15 mil mortes pela doença. A Assembleia Legislativa aprova auxílio cesta básica de R$ 200 a trabalhadores de algumas categorias. Ambulantes e taxistas serão alguns dos beneficiados com o auxílio, que vai ser pago em 2 parcelas. Você vai ver ainda um apelo em meio à pandemia. Moradora chora e pede para não cortar a energia do tio. O
tio dela está internado em um leito de UTI por Covid-19. Um recado para os motoristas. A partir da próxima segunda-feira, é preciso ficar atento a mudanças que mexem, por exemplo, com o uso da cadeirinha. E uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação do Comércio sobre a retomada das atividades aqui no estado. É a partir de agora, no CA2. A gente começa com um recado para os motoristas. A partir da próxima segunda-feira, quem dirige precisa ficar atento a novas regras que começam a valer. Especialistas dizem que é a principal alteração feita no Código de Trânsito Brasileiro desde que foi criado. Olá, boa noite. Segunda-feira, 5 de outubro. Hoje voltamos com o CA2 exibido daqui do Cariri. Sabe o que é que significa, né? Mais espaço para as notícias da nossa região. Então, veja aí o que é destaque. Incêndio em vegetação na Vila Gregório, no Crato. Todos os anos, o fogo ameaça moradores. Mais um voo no aeroporto de Juazeiro do Norte. A rota da empresa Azul Linhas Aéreas com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, voltou a operar. A gente também fala da campanha Outubro Rosa aqui em Juazeiro do Norte. As ações acontecem nas unidades básicas de saúde do município, com orientações e marcação de exames. Eleições 2020 tem ainda a agenda dos candidatos. E a gente fala da propaganda eleitoral. O TRE definiu tempo de propaganda para candidatos de Juazeiro do Norte. No esporte, notícias do Guarani de Juazeiro. Eleições 2020. Foi realizada hoje uma reunião importante para esse período eleitoral. Foram definidas as emissoras de TV e rádio que farão a geração da propaganda e também o tempo para cada candidato. Ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, é encontrado morto. O corpo foi achado em frente a um prédio da zona leste de Teresina. A Prefeitura de Teresina decretou luto por 3 dias. O PSDB Nacional divulgou nota de pesar por causa da morte do político, que foi prefeito da capital por 4 vezes. E ainda nesta edição, homem tenta se livrar de flagrante jogando droga em vaso sanitário, mas acaba preso na zona norte de Teresina. Aeroporto de Teresina vai passar por leilão, com promessa de ampliação e nova estrutura. Hoje é terça-feira, 6 de abril. O Piauí TV2 está só começando. A gente começa esta edição falando sobre a morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, na tarde de hoje na capital. O corpo dele foi encontrado em frente a um prédio na zona leste da cidade. A obra é para melhorar o trânsito numa avenida que liga os municípios da Ilha de São Luís, mas há 2 anos só atrapalha a vida de quem passa pela estrada do Araçagi. Hoje foi mais um teste de paciência. Veja na reportagem de Alex Barbosa e Miguel Lindoso. Boa noite. Moradores da Vila Davi 2 continuam sem água nas torneiras e cobram urgência na solução do problema. Em trecho da Avenida Industrial, o problema é a água da chuva que não tem para onde escoar e dá espaço aos buracos. Tem redução na taxa de ativos e ocupação de leitos da Covid-19 em Imperatriz. Saiba os grupos que estão sendo imunizados. E uma dica simples pode te ajudar a economizar nos gastos com combustível. São alguns dos destaques desta edição que está só começando. Há mais de 2 semanas, a bomba do poço artesiano que abastece a Vila Davi 2 deu problema e a comunidade está sem água nas torneiras.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao JL2. Veja as principais notícias de hoje. Com o avanço da Covid-19 no estado, o governo do Pará anuncia ainda hoje novas medidas restritivas para conter a doença. Começa a vacinação de idosos entre 80 e 82 anos na capital. Em Marabá, famílias improvisam abrigos por conta própria para fugir das cheias dos rios. E o Remo estreia com vitória no Parazão 2021, com direito a goleada em cima do Gavião KTG. É agora, é o JL2. Em Marabá, no sudeste do estado, mais de 100 famílias já foram atingidas pelas fortes chuvas na região e a cheia dos rios Tocantins e Itacaiunas. Boletim de ocorrência. Registro do documento é fundamental para investigações de crimes. O BO ele é o início de tudo, né? Quando a gente vai ter a informação do fato que aconteceu, seja através de um roubo ou através de um furto. Ministério Público promove reunião para repassar regras da propaganda eleitoral nas eleições 2020. Os candidatos eles precisam obedecer as regras por conta disso, mas também para proteger a vontade do eleitor. Veja ainda, pessoas amparadas por lei que garante atendimento prioritário sentem dificuldades em colocar em prática os direitos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. Você confere essas e outras notícias de Santarém região, agora, aqui no JT2. Olá, muito boa noite para todos vocês que acompanham essa edição do Jornal Tapajós. Obrigada pela sua companhia e audiência. Você acompanha agora imagens ao vivo da movimentação no cruzamento das avenidas Anísio Chaves e Sérgio Rem. Agora são 19 horas e 11 minutos em Santarém. E a gente abre essa edição do JT2 falando sobre roubo de celulares, que é um crime recorrente em Santarém. Boa noite. A Prefeitura de Santana publicou hoje um novo decreto com medidas de restrição de atividades de campanhas políticas que geram aglomerações e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais. Olá, boa noite. Que chuva desse começo de semana, hein? Na Avenida Torquato Tapajós, o centro de triagem de imigrantes ficou completamente alagado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o muro de uma empresa desabou em decorrência da forte chuva e acabou atingindo as tendas de acolhimento para imigrantes venezuelanos. No centro da cidade já tem rua interditada por causa do avanço do Rio Negro. A interdição ocorre na Rua dos Barés com a Avenida Joaquim Nabuco. Nas comunidades ribeirinhas segue a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Muita gente preferiu não ir até a capital do Amazonas em busca das vacinas que previnem a Covid. Lista de compras do Comando Militar da Amazônia chama a atenção. Entre os itens estão quase 2.000 litros de chantilly e 6.000 caixas de chiclete. É o que você vai acompanhar em detalhes a partir de agora aqui no seu Jornal do Amazonas, que já está no ar. Todo mundo viu que a segunda-feira começou com a chuva muito forte aqui na capital. E o resultado disso foi uma sequência de pontos alagados na cidade. E o trânsito também bastante congestionado. Governador de Roraima sanciona a liberação de garimpo com uso de mercúrio. Idosos de 80 a 89 anos continuam recebendo a vacina contra a Covid-19 em Boa Vista. Mais de 500 pessoas dessa faixa etária já foram imunizadas só no primeiro dia.
O governo do estado libera transporte intermunicipal com lotação de 50% dos passageiros. Aulas na Universidade Federal de Roraima retornam com o ensino à distância. Essas e outras notícias agora no Jornal de Roraima, segunda edição. Boa noite para você, agora são 6h11. O governador Antônio Denário sancionou a lei que libera o garimpo de todos os tipos de minérios em Roraima. Instituto de Administração Penitenciária do Acre acredita que detenta encontrada morta no Francisco de Oliveira Conde foi assassinada por uma colega de cela. Para o crime, foi utilizada a lâmina do aparelho de barbear de uma das 3 detentas que conviviam na mesma cela há pelo menos 6 meses. O Ministério Público do Acre oferece denúncia contra 45 presos em operação contra o crime organizado. E mais, 10 dias após Regional do Juruá em Vira e Tarauacá ser reclassificada como faixa laranja, em Cruzeiro do Sul, as medidas de controle da doença são ignoradas. Peço para os clientes botar máscara quando eles entram sem máscara, só que eles não entendem não, eles acham que não precisa usar máscara. A maioria das pessoas não usa máscara. Tem ainda as agendas dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco. O Jornal do Acre, segunda edição, começa agora. Boa noite. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre acredita que a detenta encontrada morta na ala feminina do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, foi assassinada por uma mulher que dividia cela com ela. Olá, boa noite. Temporal deixa ruas e casas alagadas em Ouro Preto do Oeste. Agricultores estão isolados. É muita água mesmo. É uma próxima dele, já foi, né? Ele foi sorte que ele não foi junto. Novo recorde de pacientes na fila por um leito de UTI em Rondônia. Mais de 136 pessoas. 32 mortes foram registradas em 24 horas. O desabafo de quem está na linha de frente e enfrenta uma rotina desumana. É difícil porque assim a minha vida ficou de cabeça para baixo. Pesquisadores começam a analisar o caso de dezenas de servidores da saúde da capital que receberam doses diferentes de vacina contra a Covid-19. Agora, no Jornal de Rondônia, segunda edição. Em 4 dias, a cidade de Ariquemes registrou 5 mortes de pacientes que estavam na fila à espera de um leito de UTI. A operação da Polícia Federal que investigou fraudes para conseguir benefícios no INSS. O dia D de imunização dos profissionais de saúde de Várzea Grande contra a Covid. E municípios se preparam para começar a vacinar os idosos acima de 90 anos. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje um homem suspeito de montar um esquema de fraudes no INSS. As investigações começaram em 2018. Boa noite. Mato Grosso do Sul pede ao Ministério da Saúde reforço para vacinação, principalmente nas cidades de fronteira. O estado tem expectativa de receber um novo lote de vacinas contra a Covid entre quinta-feira e sábado. Morre aos 52 anos a campeã mundial de basquete, Ruth de Souza. E um pedido de casamento pra lá de especial. Veja agora no MS2.
A Secretaria Estadual de Saúde espera a chegada de um novo lote de vacinas para a Covid-19. Mariana Sintra está chegando ao vivo aqui com as informações e a notícia que todo mundo quer saber, Mari. Boa noite. Goiás deve receber a primeira remessa da vacina da Pfizer na segunda-feira e outras 160 mil doses da Coronavac e AstraZeneca chegam amanhã. As grávidas são incluídas no grupo de prioridades da vacinação. Uma pesquisa apontou que elas têm 13 vezes mais chances de morrer com complicações da doença. As aulas nas faculdades de Goiânia voltam segunda-feira e os condomínios começam a agendar horários para usar as áreas de convivências depois da liberação do novo decreto da capital. Deputados começam a discutir uma proposta polêmica, a extinção do Tribunal de Contas dos municípios que investiga os gastos das prefeituras. E a cabeleireira que pulou de um prédio para fugir de um estuprador volta a andar depois de quase 3 meses sem movimento nas pernas. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. 7h12. Bem-vindo ao J2. Amanhã chegam mais 160 mil doses da vacina contra a Covid no estado e há também a expectativa para a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer. Goiás começa em breve a vacinar contra a Covid grávidas e pessoas com doenças pré-existentes. Mas tem cidades com a vacinação de segunda dose suspensa por falta de estoque. A polícia investiga a morte de uma mulher de 45 anos depois de passar por um procedimento estético numa clínica clandestina em Anápolis. Os cães que foram encontrados acorrentados numa casa em Cristalina e que eram usados para briga já estão recebendo cuidados médicos numa clínica veterinária. Chegamos no Maio Amarelo, mês da conscientização do trânsito. E logo nos primeiros dias de campanha, a polícia já flagrou em Anápolis mais de 30 motoristas dirigindo bêbados. 11 foram presos. Vem comigo que eu te conto tudo a partir de agora no Jornal Anhanguera. Oi, muito boa noite para você. 7h11. Depois de quase 3 meses afastados por causa da pandemia, estamos de volta com o Jornal Regional. Prefeitura de Palmas libera aulas presenciais na rede particular, mas município segue com ensino à distância. Os cinemas estão autorizados a voltar a funcionar. Tocantins contabiliza quase 85 mil infectados pela Covid-19. Mais de 7.500 pessoas seguem em isolamento. E você vai ver ainda, a polícia procura por motoristas que desapareceram depois de roubo de carga na BR-153. Caminhão fica destruído depois de pegar fogo no pátio de uma distribuidora de alimentos. Agentes encontram produtos furtados dos carros de funcionários do HGP. Prefeito, vice-vereadores de Araguaína são diplomados por videoconferência. Lei Diretriz Orçamentárias de Palmas é aprovada com receita prevista de R$1,5 bilhão de reais. Mesmo com a pandemia, agendamentos de visitas, número de turistas cresce no Jalapão. Cada lugar que a gente visita é uma surpresa diferente. É o que você confere agora no Jornal Anhanguera. Boa noite para você. A Prefeitura de Palmas autorizou que, a partir de janeiro, as escolas particulares da capital retomem o ensino presencial. Mas as escolas públicas, que são de responsabilidade da própria Prefeitura, ainda seguem sem permissão para o retorno às salas de aula. As imagens do temporal. Chove muito, granizo, tem queda de energia e estragos em várias regiões do DF. A falta de rede de esgoto faz a sujeira transbordar pelas ruas. O vigilante é morto por bandidos ao reagir a um assalto. 2 são presos. As polícias militar e civil perdem muito efetivo nos últimos anos. Agora a PM treina 500 aprovados. Tem infestação de caramujo nesse condomínio. O que fazer? O GDF bate recorde de liberação de recursos públicos para as empresas de ônibus. Uma parceria dá cores e vida nova a essa área urbana.
Agora, no DF2. Boa noite, eu sou Antônio de Castro e esta edição começa com um temporal que caiu em quase todo o DF. No início da tarde, a chuva animou o morador de Ceilândia. Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia prende em Niterói, no estado do Rio, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Marcelo João Felipe Barbieri é enteado do traficante Frederico Barbieri, acusado de ser o responsável pelo envio de mais de 1.000 fuzis para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta e eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. A campanha de vacinação contra a Covid tem mutirão em vários estados no feriado de Tiradentes. Pernambuco se despede do cantor Augusto César, um dos principais representantes do estilo brega romântico. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril, e o Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa com um mutirão de vacinação em várias cidades de Minas Gerais. Os municípios aproveitaram o feriado de Tiradentes para ampliar a imunização. O Carlos Eduardo Alvim é quem acompanhou.